Que a paz esteja com todos vocês. Uma boa noite para todos. Que Deus se faça presente na sua vida, na sua situação e na sua família. Hoje o programa está escrito. Estamos começando hoje mais uma edição. E hoje nós queremos trazer uma edição bem especial sobre as 3 formas de nós adquirirmos a sabedoria. Vamos primeiramente orar, em seguida estaremos iniciando o trabalho. Quero dizer a todos que é uma alegria nós estarmos aqui juntos. Um abraço a todos aqueles que têm nos dado o privilégio de termos assistido nossas lives, assistido pelo YouTube, pelo Facebook, e que muitas das vezes, a maioria, muitos irmãos têm assistido posteriormente, mas para a glória de Deus tem sido uma bênção. Quero dizer que o programa na Louva RNTV é um programa sem fins lucrativos. Está aqui justamente para fazer o ID do Senhor. É um canal onde o objetivo não é fama, não é status, mas sim um canal que tem propósito. E o programa está escrito também, é um programa que tem propósito do Senhor. Às vezes não é fácil, mas Deus está no nosso controle. Também com oferecimento do Corte e Faça Atacarejo, estamos iniciando mais um programa nesta noite. Em breve, Corte e Faça Atacarejo, ali na loja de Parque Industrial, teremos uma nova reinauguração de uma grande loja que está sendo finalizada. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, hoje nós falaremos sobre sabedoria. Sabedoria, Jesus, que muitas das vezes falta ao teu povo, falta a nós mesmos. E que o Senhor nessa noite venha trazermos uma palavra segundo o teu Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações. Visita a casa, a família do teu servo, da tua serva, que está assistindo esse programa neste momento. Venha visitar ele, o coração dele, a sua mente, toda a sua casa, desde a sala, a cozinha, todos os compartimentos. Visita as necessidades, visita as lutas, visita as aflições, porque tu és um Deus que muda a situação. E que nessa noite se faça presente na Louva RN também, e também na casa de todos aqueles que estão nos dando o privilégio. Recebe a tua cura, meu irmão. Recebe a tua libertação. Recebe esse milagre financeiro que você está pedindo ao Senhor. E lembre-se, eu aprendi uma coisa, que apesar das lutas, das aflições, mas eu aprendi que Deus não deixa seu povo envergonhado. Amém, irmãos? Hoje nós falaremos, pela misericórdia do Senhor, sobre 3 formas de alcançar sabedoria. 1, pela meditação. Outro, pelo espelhamento. E outro, pela experiência. Vamos analisar cada uma. Qual é a melhor forma? Alguns acham que é de um jeito. Mas nós vamos aqui aplicarmos sobre qual é a melhor maneira de aplicarmos a sabedoria à nossa vida, nas nossas decisões. Que de nós não já erramos? Se nós formos aqui, se eu for aqui pedir para vocês levantarem os braços, você já errou alguma vez? É mais fácil o ser humano ter errado do que ter acertado. E na maioria das vezes não é por maldade, não é porque quer errar, mas às vezes se arrisca, às vezes toma decisões, às vezes decisões precipitadas, às vezes tem que dar uma resposta de urgência e nós atropelamos os processos e damos uma resposta. Há quem diga, homem, fulano é paciente demais até para dar uma resposta. Será que ele é paciente? Ou será que é porque ele é sábio? Ah, fulano e tal tem aquela paciência de Jó. Será que ele é paciente demais? Ou é porque ele é sábio? E às vezes, irmão, nós tomamos decisões precipitadas
E o problema do erro não é o erro, porque errar é humano. O maior problema do erro é a consequência do erro, que essa é que o processo é difícil. Então, meus queridos irmãos, vamos começar pela meditação. Nosso irmão Joilson, antes de nós falarmos de meditação, vamos abrir o texto base, o texto que está escrito no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4, dos versos 5 aos versos 8, que diz assim, preste atenção: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças, nem te desvie das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te aceitará, exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Veja bem, aqui diz assim, ó, estima, e ela te exaltará. Se você a estimar, se você a amar, o próximo passo é você se abraçar e ela vai te honrar. Mas para isso, temos que entender que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porém, muitas das vezes nós misturamos temor com medo. Na verdade, temor é respeito. E medo é um sentimento em que te inflige, te impede de avançar. Então vamos começarmos nessa noite a falarmos sobre 3 formas de alcançar a sabedoria. Primeira forma, pela meditação. Irmão Júnior, como é isso? Como é que se alcança a sabedoria pela meditação? Não é como essa mocinha que está aí, ela não está fazendo yoga, viu? Não confunda. Ela não está fazendo yoga. Mas essa imagem representa uma pessoa meditando. O que é a sabedoria pela meditação? É quando você não se espelha, não toma decisões baseadas em ninguém, mas você vai meditar, você vai pensar se aquela decisão que você tem a tomar é certa ou é errada. Quem age antes de pensar, geralmente toma as decisões mais certas. Quem medita não toma decisões precipitadas. Quem medita analisa a situação. Se for financeira, ela vai para o papel. Se for uma decisão familiar, ela vai pensar. Se for uma decisão, uma proposta de emprego, você já está trabalhando e para você mudar de emprego, você não dizer, não, sim, eu vou, sim, acabou. Não, você vai meditar. Você vai pegar aquela situação e você mesmo, você vai pegar a sua vida, a sua consciência, a sua mente e você vai o quê? Você vai pensar. Se eu fizer isso, vai dar certo? Se eu for por aqui, vai dar errado? Aí a meditação, você começa a meditar. Você começa a pensar melhor. E quando você pensa melhor, você evita de tomar decisões precipitadas. A meditação, meus queridos, é uma das maiores aliadas da sabedoria. Pensar antes de agir. Quando você pensa, você analisa os riscos. Você analisa até onde você pode ir. Por isso, a sabedoria pela meditação faz nós sermos mais prudentes.
mais cautelosos e nos torna as pessoas mais sábias. Olha o que está escrito. Quando nós olhamos as nossas Sagradas Escrituras, que a nossa Bíblia, irmãos, ela é rica, muito rica, e nos trazemos palavras abençoadas de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso, eu quero que você aprenda hoje, começar a meditar na palavra. No livro bem conhecido, Provérbios, capítulo 4, o verso 26, na versão da linguagem de hoje, diz um texto bem interessante que diz assim, Provérbios 4, 26, diz assim, olha bem, não tome decisões precipitadas, pense nas consequências de cada opção e analise com cuidado. O sábio medita, o sábio pensa antes de tomar decisões precipitadas. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que ele trabalhava, um familiar meu, ele trabalhava num posto de gasolina. E ele era frentista. E um belo dia, quando começou aqui em Natal, aquela febre dos carros a gás, se vendia gás direto, e os postos começaram a colocar bombas de gás. Ele era frentista, ganhava um salário praticamente o salário mínimo de um frentista, um pouco mais do que um salário mínimo. Chegou o dono do posto e disse, amigo, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você receba o cargo de gerente de pista. E você vai ser o meu gerente de pista. Só que naquele momento, tudo que era posto começou a ter bomba de gasolina. Aí ele disse, aí o homem disse, o dono do posto disse, e aí aceita, você vai ganhar 3 vezes mais. Sabe o que ele disse? Ele disse, meu patrão, eu preciso pensar. Eu preciso orar. Aí disse, não, mas essa resposta tem que ser agora. E ele disse, se for para mim tomar uma decisão, sem pensar e sem orar, é melhor o senhor passar essa oportunidade para outro, porque eu tenho que fazer com o coração em paz e a mente tranquila. Pois bem, ele foi orar ao Senhor. No terceiro dia que ele estava orando, ele recebeu uma palavra que disse, não receba a proposta. Sabe o que ele fez? No outro dia chegou e disse, diretor, quero agradecer muito pela proposta. Mas tu sabes que eu sou um homem de Deus, cristão. E ele disse, eu sei que você é. Inclusive você sempre dá um bom testemunho aqui. Por isso que eu pensei em você. E ele disse, mas eu meditei durante 3 dias. Eu orei durante 3 dias. E a minha resposta, que no momento é um não. E o dono do posto diz, mas rapaz, eu não acredito não. Eu não sei que Deus é esse seu não. Você aqui precisamos trabalhar. Estou dando uma proposta para ganhar 3 vezes mais, irmão juiz. Você vem dizer que não vai aceitar. Ele disse, eu estou em paz comigo e com a minha consciência. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, era tanto posto de gasolina que tinha bomba de gás que o movimento naquele posto começou a cair. Caiu a ponto de o dono ter que acabar com a função de gerente de pista. E demitiu o gerente que tinha ficado no lugar do abençoado. Quando ele demitiu, ele foi passando pelo servo de Deus. Aí o servo disse, olha aí, meu diretor, porque aqui é bom orar e pensar antes. Olha aí, se eu tivesse tomado a decisão precipitada, quem estaria hoje desempregado era eu. Sabe por quê? Porque ele amou a sabedoria. Quem ama a sabedoria não toma decisão precipitada. Então, medite.
pense sempre antes de tomar decisões precipitadas, como nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 26. Sempre analise as consequências, que podem ser boas ou mais, mas pela meditação você vai pensar mais antes de tomar decisões precipitadas. Aí tem a outra, pelo espelhamento. Outra forma de alcançar sabedoria é pelo espelhamento. Irmão Júnior, como é assim pelo espelhamento? Sabe quando você pega um espelho, você se olha para o espelho, o que é que você vê no espelho? Você vê a você mesmo. O momento em que nós estamos com nós mesmos, em que nós não enganamos ninguém, é quando você está de frente para o espelho, que você se olha e você se vê. Pela meditação, você pensa. Você não pensa em ninguém. A meditação, você não se baseia em conselho de ninguém. Até conselho você escuta. Mas você pega aquele conselho e não é ele que vai fazer com que você tome aquela decisão. A meditação não. A meditação é você, sua mente, Deus e as análises. Pelo espelhamento, você sempre se espelha em alguém. Você, quando está de frente para o espelho, você não é assim? Quando eu estou de frente para o espelho, eu fico assim, rapaz, eu estou bonito hoje, rapaz, como é que pode? Aí tem dia que eu digo, rapaz, eu estou me achando mais feio hoje. Mas é um momento que você é mais sincero com você, é quando você está se olhando no espelho. Não é assim, meu Juízo? Para os outros, você quando está conversando com as pessoas, você pode até querer ser o que você não é. Mas quando você está olhando para o espelho, você se vê a você mesmo. Como é que você pode alcançar sabedoria? Através do espelhamento. O espelhamento, meus queridos, tem dois modos. Um é quando você olha para você mesmo e você se analisa. E você sabe quem é você. A meditação, meus queridos, ela é totalmente racional. Pela meditação não tem sentimentos. Pela meditação é ou dá certo ou não dá certo. Ou eu vou ou eu não vou, ou é sim ou é não. A meditação é pela consciência, pela mente. Já pelo espelhamento, a emoção muitas das vezes faz com que nós venhamos a tomar decisões. Você se olha no espelho, aí diz, rapaz, eu recebi aquela proposta de emprego. Eu acho que vai dar certo. Eu me conheço, sou capacitado, sou inteligente. É para me ganhar o dobro. Por que não, espelho? Por que não, Júnior? Vamos lá. Você já notou que quando você mais fala, primeiro é quando você está só você, e depois é quando você se olha no espelho? É assim, meu Juízo? Aí você olha para o espelho e diz, rapaz, eu vou tentar. Eu vou tentar, Júnior. Imagine, eu, Júnior, olhando no espelho, eu digo, rapaz, eu vou tentar. Eu sou inteligente, sou capacitado. Estudei para isso. É a minha hora. Mas você sabe se você é capaz mesmo ou se você não é. Você recebe uma proposta, você tem que tomar uma decisão, você vai olhar para o espelho. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Mas você, quando olha no espelho, você sabe se você pode arriscar ou não. Amanhã eu vou pegar aquele carro e vou comprar aquele carro. Vou financiar aquele carro. Eu posso. Poxa. Eu vou arriscar, espelho. Eu vou arriscar. Aí você fala olhando para o espelho, eu vou arriscar. Aí muitas das vezes o coração, você age muitas das vezes pela emoção. Porque você não está só pensando de forma racional. Muitas das vezes, irmãos, o espelho é a maneira que você se vê.
de maneira metafórica, a Bíblia, ela é um espelho. Porque você examine-se o homem a si mesmo. É um espelho. Quando você está lendo a Bíblia começa a fazer uma análise sua e você começa a analisar o texto. Quando fala lá em 1ª Carta aos Coríntios, que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É como se você estivesse no espelho, examinando a si mesmo, da cabeça até os pés. E o espelhamento, muitas das vezes, faz com que nós tomemos decisões não racionais. Não só de meditar, mas também você quer arriscar. Você conversa com você mesmo: eu sou capaz, eu posso ir, eu vou lá, eu sou homem de Deus, eu tenho fé. Aí você é representante de uma empresa, aí você recebe um convite para pegar uma representação. Aí você vê que muitas das vezes o espelhamento, ele também faz com que você traga exemplos para você. Veja bem, a meditação, ela não usa exemplo de ninguém. É só você, mente, coração e oração. Já o espelhamento, você está se olhando no espelho. Eu peguei essa representação, eu vou pegar. Mas já teve 5 pessoas que pegou essa representação e nenhum deu certo. Por que não deu certo? Aí você fica no espelho: por que não deu certo? Por que é que aqueles representantes duraram pouco tempo? Aí você pode usar o espelhamento dessas pessoas para tomar uma decisão sua. Peraí, se essas pessoas não duraram muito tempo, é porque tem alguma coisa estranha. Aí você: não vou tomar não, vou pegar essa representação não. Não vou aceitar a sua proposta. Mas você tomou baseado apenas em experiências dos outros. Você se espelhou não só em você, mas também você se espelhou nas experiências dos outros. Amém? Você recebe uma proposta, você tem que tomar uma decisão muito difícil amanhã. Aí o que é que você faz? Você fica: rapaz, fulano de tal, ele já passou por isso. Mas fulano de tal também já passou por isso. Aí fulano de tal, ele passou pelo que eu estou passando agora e eu fiz isso e deu certo. Mas aquele meu amigo tomou uma decisão também que não deu certo. Aí você usa esses espelhos, esses exemplos, se você se espelha nesses exemplos para tomar uma atitude. Você amanhã tem que tomar uma atitude drástica. Um sim ou um não. Você está em dúvida. Na dúvida, é melhor você dar uma pausa. Na dúvida, eu digo para você, Salmo 46:10. Aquietai-vos. Fique no seu lugar. Já que você não tem certeza, não adianta você estar se espelhando só nos outros. Tem muita gente, irmão Joilson, irmãos, que toma atitude se espelhando nos outros. Não, eu vou tomar porque fulano de tal comprou isso e deu certo. Se não deu certo para ele, por que não vai dar certo para mim? Vixe, rapaz, não vai dar certo não. Mas por que, rapaz? A proposta é tão boa. Não, vai não. Vai não, sabe por que não vai? Porque eu fico aqui lembrando aqui, fazendo um espelhamento aqui na minha mente, que eu conheço um amigo meu que tomou essa decisão que você quer que eu tome e ele quebrou a cara. Aí você avança, você toma atitudes que, de acordo com o espelhamento de exemplos que deu certo, e você também muitas das vezes toma atitudes através de espelhamento de pessoas que não deu certo. Aí você toma uma decisão. É o meditação pelo espelhamento. Tem gente que usa o espelhamento para tomar decisões. Ele usa exemplos de pessoas para tomar decisões.
seja em qualquer área. Isso é chamada sabedoria pelo espelhamento. Aí tem a outra. Vixe, essa daqui é a mais fácil de falar. 3 formas de alcançar a sabedoria: meditação, pelo espelhamento e agora pela experiência. É tão bom quando você vê uma pessoa como este homem que está aparecendo aí na tela, um homem maduro, um homem experiente, que as pessoas, quando veem nele, vê a experiência no seu rosto, procuram imediatamente ele para tomar conselhos. Aí diz: Paulo, João, irmão Júnior, você é um homem tão experiente. Um dia desse, um amigo meu chegou para mim e disse: irmão Júnior, eu queria pedir, rapaz, um aumento de salário no meu emprego. Só que eu não sei como é que eu falo, porque eu conheço o meu diretor. E ele gosta, sabe, de pegar a gente de surpresa e transformar aquilo a favor dele. E todo mundo que vai lá sai gaguejando sem saber o que dizer. Você, como experiente, já passou por tanta coisa. Se fosse você, o que é que você diria? Aí eu disse: ó, você vai lá, diga assim, assim, assado, fala assim, e eu creio que Deus vai dar vitória. Aí ele foi lá. No outro dia ele ligou para mim, logo seria 7 horas da manhã: Júnior, rapaz, não é que deu certo? E eu disse: ô rapaz, que bênção, foi mesmo? Ele disse: foi. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estava falando com ele, parecia, Júnior, que você estava do meu lado. Porque do jeito que você disse, aconteceu. Eu disse: sabe o que é isso, meu querido? É experiência de vida. Não é bom, não é? Eu tenho um tio meu chamado Terlânio, que a gente se casa, se afasta um pouco, mas eu nunca esqueci os conselhos que ele me dava. O meu pai Antônio Tavares também, minha mãe, minha filha, para você ter uma ideia, eu gosto porque minha filha, Maria Luísa, ela gosta de usar a sabedoria pela meditação. Ela não se espelha em ninguém, mas ela medita. Aí interessante, Júlio, que é tão bom quando você chega para uma pessoa, não é? Aí diz: rapaz, eu queria um conselho. Preciso tomar uma decisão, preciso fazer isso. Eu estou precisando em fugir. Eu estou precisando sair de casa. Eu estou precisando de uma resposta amanhã de um emprego. O que é que eu falo? Quando eu aceitei Jesus, meus queridos, você sabe com o que é que eu mais andava na igreja? Não era com os jovens. Eu fazia parte dos conjuntos dos jovens, mas sabe com quem era, irmãos? Era com os mais experientes. Eu achava tão bonito quando eu chegava para um deles, como meu pai Terlânio, e ele dizia: olhe, a situação é assim, se você fizer isso, Júnior, você vai passar por isso, então não faça não. Mas sabe qual é o problema da sabedoria pela experiência? É que é bonito quando nós estamos experientes. Quando eu dou um conselho, meus queridos, quando eu dou um conselho, de 100 conselhos que as pessoas me tomam, olha, eu já passei por tudo na vida, só não passei por uma coisa: que Deus nunca deixou faltar o pão na minha casa. Mas o resto eu já passei. E as pessoas, quando chegam para mim: Júnior, me dá um conselho, Júnior. Aí eu me lembro daquilo que eu passei. Aí dou aquele conselho. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque aquele conselho me alegrou, porque eu fiz um bem a uma pessoa. A pessoa chega para mim e diz: irmão Júnior, rapaz, aquele seu conselho, não é bom quando você escuta uma pessoa experiente? Sabe, seu pai, sua mãe, ou talvez você não tenha, mas sabe aquele seu amigo experiente, que você gosta de abafar com ele, que ele já passou por tantas coisas. Às vezes, meus queridos, tem pessoas que da minha área, e às vezes até de outras áreas, que conversam comigo.
Júnior, rapaz, eu não tenho essa intimidade com você não, mas eu queria relatar um problema. Aí eu lembro que eu passei por aquilo. É muito bom você conversar com pessoas experientes. Mas sabe qual é o problema? Tem um lado. Quem é experiente é bom dar conselho. Porém, quando você passa por aquele processo, só Deus sabe o que ele enfrentou para poder lhe dar esse conselho. Vem as ciladas, os erros que nós cometemos. E como eu disse, o maior problema do erro não é errar, é a consequência do erro. Acertos também têm suas consequências, mas a consequência do erro, ela é mais pesada, ela dói mais, mas também ela te amadurece, te faz pessoas mais experientes para tomar decisões. É justamente pela sabedoria, pela experiência de vida. Mas tem pessoas, irmão, que tem 20 anos, 25, experiência não é só nos cabelos grisalhos, não. Eu conheço jovens que têm 25, 30 anos, já passam por tanta coisa, que você olha para ele e você vê uma experiência, uma sensatez, uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Não quer dizer idade. Tem pessoas com 60, 70 anos que não tem experiência nenhuma. Você vai pedir um conselho a ele, parece que vai embananar tudo ainda. Mas a experiência é algo lindo. Nos amadurece, nos faz ficarmos mais com caráter melhor. Por nós termos errado tanto, nós não queremos mais tomar aquelas mesmas atitudes que vai fazer nós errarmos. Mas é bom quando você é experiente para contar a sua experiência para os outros. Que você está dando um exemplo do que ela pode acertar e do que pode errar. Você está abençoando pessoas. Mas e você que passou pelos erros? Você está ensinando a uma pessoa o que você já passou, se ela tomar aquela decisão, boa ou má, certa ou errada. Mas você que passou, aí você aí passar pelo processo, meus queridos, é difícil. Quando você está experiente é fácil, mas quando você está naquele processo passando pela experiência é difícil. Aí eu pergunto a você, qual das 3 formas de alcançar a sabedoria você acha mais correta? Pela meditação, pelo espelhamento ou pela experiência? Quando eu pergunto, 70% diz pela experiência. Mas você sabia que não é pela experiência? Você sabia que a forma mais correta de você ser sábio é pela meditação? Provérbios 24, 26. Não tome atitude precipitada, Joilson. Antes pese as consequências do erro e do acerto. Você pode até pegar um espelho de alguém assim para pensar, para olhar, e fulano de tal passou por isso. Mas a meditação, você medita, você pensa. Sabe qual é a maior virtude da sabedoria pela meditação? É porque você pensa em quem está ao seu redor. Se você é pai ou mãe, você pensa nas consequências daquela atitude que pode infligir, que pode entrar na sua casa e prejudicar sua esposa e seus filhos. E você também, filho, você também, homem ou mulher, você medita, aí você pensa,
se você prossegue nessa decisão ou não. Porque você sabe que pode atrapalhar o teu futuro. E aqueles que estão em derredor sofrem as consequências. Mas tem pessoas que admiram o espelhamento. Tomar decisões se espelhando nas experiências dos outros. Se eu pegasse as 3 fotos para nós encerrarmos, as 3 fotos que estão aí, ó. Aquela moça está meditando. Você veja que ela não está olhando para ninguém. Ela não está olhando o Joilson nem porque está se espelhando em alguém e nem pela experiência. Mas ela está meditando ela mesma, o pensamento e Deus. A melhor sabedoria quando você toma uma decisão é quando você sente paz. Já se você for olhar a do espelhamento, o jovem, este homem, está olhando para alguma coisa. Está olhando para um espelho, está meditando na experiência dos outros. É mais fácil a do espelhamento. Você acha que a do espelhamento olha para quem? A do espelhamento, a decisão pelo espelhamento, ele não toma decisões baseado naquela mocinha que está aí, ó. Ele olha para frente, como se fosse o espelho, e ele vai porque tem experiência também. E já este homem, maduro pela vida e pela experiência, dos 3, você olha para... Dos 3, quem você... Se você tivesse um problema para tomar, uma decisão para tomar, um problema para decidir, uma decisão para tomar. Você olha assim, de repente para os 3, quem você seguiria o conselho? Imediatamente você seguiria quem, Joilson? O senhor. Eu vou naquele ali porque ele é experiente. Mas olhe que a menina que está meditando, ela não está olhando para ninguém, nem se espelhando em ninguém e nem na experiência dos outros. É só ela, sua consciência, sua mente e orando a Deus. Já o do espelhamento está sozinho, se espelhando nas ideias dos outros, nos erros, nos acertos e na experiência dos mais antigos. Quem toma uma atitude por espelhamento vive pedindo conselho. A meditação não pede conselho, ela medita. Ela pode até usar, ver, olhar exemplos, mas isso não leva à sua decisão final. Mas quem vive na sabedoria pelo espelhamento, ele vive de se espelhar nas decisões que os outros tomaram e ele também segue conselho com os experientes. Ou seja, a sabedoria do espelhamento já está dizendo, ele se espelha sua decisão. E o experiente, como eu falei aqui, é o maduro. É o que passou por muita coisa. Mas que nessa noite, eu quero dizer a você, meu querido irmão, dos 3 aí, eu tenho uma da experiência. E você pode dizer, irmão Júnior, é lindo, não é? Quer que eu seja sincero? É lindo para os outros, para dar conselho aos outros. Mas você passa pelas consequências, você passa por erros. A mais sábia delas, eu quero que você aprenda isso nessa noite, é pela meditação. Medite em tudo que você for fazer. Não se precipite das suas decisões. Tenha cautela, analise, bote no lápis. Essa é a mais sábia de todas. Que nessa noite, que o Espírito Santo possa ter trazido uma palavra para te orientar e me orientar. Quero dizer a você que vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão nos ouvindo.
Provérbios 5 diz: ama a sabedoria. Para você ser sábio, você tem que amá-la. Você não pode ter ela como uma prima sua. Mas a sabedoria tem que ser como uma amante, como uma esposa, em que você tem que dormir e andar com ela o tempo todo da sua vida. Aos que já erraram na vida, estão mais maduros e mais experientes. Mas você que é jovem, não queira passar pelo erro do seu pai, pelo erro da sua mãe, pelo erro de um familiar. Você que ainda é jovem, eu quero dizer a você, vá pela meditação. Olhe, não podemos mudar o nosso passado, mas Deus pode mudar o nosso futuro. E assim diz o Senhor: tem futuro novo para você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por esse momento em que estivemos aqui. Que o teu Espírito Santo tenha me usado como um canal de bênção, na simplicidade, na humildade de palavras, para que todos venham entender que das 3 formas de nós tomarmos a melhor sabedoria é pela meditação. Mas se alguém acha que é pela experiência, amém. Se alguém acha que é pelo espelhamento, também amém. Mas que em todas elas, Senhor, ajuda teu povo a tomar decisões certas. Temos errado muito, Senhor, contra ti. Temos errado por tomarmos decisões precipitadas. Decisões que nos fazem tomarmos consequências. Mas a tua misericórdia até nisso está conosco. Livra-nos dos fantasmas. Livra das perseguições. Livra o teu povo das injúrias. Livra o teu povo, Senhor, que nessa noite o Senhor venha repreender toda ação maligna, todas as hostes espirituais malignas contra o teu povo, que estão tentando impedir teu povo de tomar decisões corretas, que estão atrapalhando, tentando impedir que o teu povo venha receber a vitória. Eu quero orar que nesta noite eu repreendo todas as trevas na minha vida e na vida daqueles que estão nos assistindo nesta noite. Eu quero repreender as trevas, eu quero repreender todo o sistema mundano, eu quero repreender todo o sistema que tem se levantado contra o teu povo, porque o teu povo é teu. E ninguém pode mais do que o Senhor. Acampa teus anjos a nosso favor. Dá-nos livramento. E nos ajuda. Dá-nos um futuro que muitas das vezes, pelos erros, não podemos ter um futuro melhor. Mas, Lucas 1,37, o Senhor disse: para Deus nada é impossível. Que Deus nos abençoe e que, se for da vontade de Deus, estaremos aqui na próxima segunda-feira com o programa Está Escrito. E lembre-se, está escrito: nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Lousa FM.